Bom dia a todos. Vamos continuar com a nossa disciplina de coco, certo? E na aula de hoje nós vamos ver mais a fundo como se dá a produção de musas das diferentes cultivares de coqueiro que nós estudamos. Quais são? Coqueiro anão, coqueiro gigante e coqueiro híbrido, certo? Anteriormente, nós tínhamos visto, a parte de legislação. E na legislação nós já tínhamos diferença entre as distâncias que nós devemos deixar para produzir mudas do coqueiro anão e do coqueiro híbrido, certo? Que são diferentes, né? E agora nós vamos ver mais a fundo essas diferenças, tá? Primeiro, o primeiro tipo de produção de mudas é através simplesmente da seleção de sementes em campos que nós sabemos que tem pureza genética, certo? Por exemplo, eu tenho um cultivo de coqueiro anão, aqui, é uma mesma cultivar, todas as plantas são iguais, né? Se ele estiver isolado com aquela distância que nós mostramos na legislação, que para coqueiro anão é o quê? De 200 a 500 metros, eu posso simplesmente ir lá na minha planta e selecionar os cocos mais bonitos, né? E retirá-los totalmente maduros para então colocar para secar e utilizar como muda. Da mesma forma, eu posso fazer nos meus campos de coqueiro gigante, respeitando a distância, que é de 500 a 1000 metros de qualquer outro plantio, para evitar cruzamentos, certo? Isso vocês já sabem. Mas, que mais cuidados nós temos que tomar? Bom, essa seleção de sementes aqui, ela vai ter que ser feita em cocos completamente secos, que esses cocos, para estarem secos, eles têm que ter de 11 a 12 meses de idade, certo? Após esse período, eles vão ser estocados por aproximadamente 10 dias para sementes de coqueiro anão e 21 dias para sementes de coqueiro gigante, certo? Nós vamos deixar lá armazenadas, certo? E aí, depois desse período, essas sementes já estão aptas ao plantio, que normalmente é feito em canteiros, como nós vamos ver mais à frente, tá? Pode uma observação aqui, certo? Vou botar até um asterisco. As sementes híbridas somente deverão ser adquiridas de fornecedores credenciados que utilizem as técnicas de polinização controlada para o cruzamento, principalmente entre o coqueiro gigante e o anão. Por quê? O híbrido, como nós já vimos, é obtido a partir de um cruzamento intervarietal, ou seja, entre variedades, entre o coqueiro da variedade gigante e o coqueiro da variedade anão. Então vamos lá, para vocês não esquecerem. Nós temos aqui a seleção de mudas, que ela é de sementes, que ela é realizada quando? Para a produção de mudas do coqueiro anão e do gigante, certo? O híbrido está fora disso. Vamos lá. Agora, para a produção de sementes híbridas, vai ser diferente das demais e nós temos diferentes métodos para produzir essas sementes, certo? O primeiro método é o método natural ou dirigido, certo? Que ele está esquematizado aqui, nesse pequeno esquema que já eu explico para vocês para fixar um pouco mais o conhecimento. Esse método natural ou dirigido é um método simples, uma vez que ele exige apenas a emasculação das plantas mães, não necessitando da coleta e aplicação de pólen. O que é que quer dizer emasculação? Já falei na sala. Retirar, o E aqui, a parte masculina da planta, ou seja, retirar as flores masculinas. Se eu retiro as flores masculinas da minha planta, o que é que vai acontecer? Ela não vai produzir pólen e ela vai receber pólen das outras plantas, certo? Então, ele é dirigido, tá? Eu vou direcionar o pólen dessa planta aqui, que eu vou deixar as flores masculinas dela, né? Vou retirar o pólen das minhas plantas, que são as femininas, que são as de coqueiro anão, e o coqueiro gigante vai soltar o pólen aqui para todas as minhas plantas. Então, os coqueiros que vão se formar serão híbridos, os cocos, porque eles são filhos de uma planta mãe, que é anão, e os filhos de uma planta pai,
que é o gigante, certo? Esse método é o que requer menos mão de obra e não apresenta tantas exigências como a montagem de um laboratório de pólen, que vocês vão ver que é necessário em outros métodos, tá? Intercalam-se 2 ou 3 linhas de coqueiro anão, como eu estou mostrando para vocês aqui, 2 linhas, e uma linha do coqueiro gigante, aqui no meio, tá? E assim vai ser o meu plantio todo. Sempre eu vou ter 2 a 3 linhas do anão e uma do gigante, que vai dar conta de colocar pólen em todas essas plantas, certo? Existe a necessidade de emascular as inflorescências do coqueiro anão, que é dessas plantas aqui, certo? Que vão produzir as minhas sementes 3 a 4 dias antes de sua abertura, ou seja, eu tenho que retirar as flores masculinas antes que elas se abram e espalhem pólen por aí, certo? O pólen usado para os cruzamentos vem do coqueiro gigante, que é plantado intercalado. Tá aqui como mostra o nosso esquema, certo? Agora vamos aqui para o nosso próximo método, que é o método controlado sem proteção da inflorescência. Por que sem proteção? Porque essa inflorescência está livre, aberta, aqui para até, se possível, né, receber esse pólen, mas ela não vai receber pólen dela mesma, porque como vocês veem aqui, ela também vai ser emasculada, certo? Vai ser cortada e vai ficar exposta. O campo de plantas é estabelecido apenas com o coqueiro anão. Quer dizer que nós não vamos ter, como no exemplo anterior aqui, né? Coqueiro gigante e coqueiro anão na mesma área. Nosso campo vai ser exclusivamente de coqueiro anão, certo? Esse esquema requer mais mão de obra, ou seja, é mais caro, e exige a montagem de um laboratório de pólen. No entanto, ele é mais eficiente, tá? Quais são as etapas para produzir as mudas nesse sistema? Primeiro, coleta de pólen do parental masculino, quer dizer que vai ter uma área lá distante com coqueiros gigantes, que vão ser os pais, né? E os funcionários vão lá coletar o pólen desses pais, tá? Depois, esse pólen vai passar por um tratamento, armazenamento e avaliação da viabilidade. Vamos ver se ele vai ser eficiente para polinizar as outras flores, né? Se ele está vivo, como é que está a qualidade dele. Bom, também vai ser realizada a emasculação da inflorescência, certo? Após a sua abertura forçada, 3 a 4 dias antes da abertura natural. E então vai ser feita a aplicação do pólen durante a fase de receptividade das flores femininas da inflorescência. O que isso quer dizer? Eu vou ter um plantio de coqueiro gigante, que são as minhas plantas pais, tá? Bem altas e tudo mais, certo? Bom, desse cultivo de coqueiro gigante, eu vou retirar as flores masculinas, porque ele vai ser o pai, né? E vou retirar, levar para o laboratório, separar esse pólen bem direitinho. Aí eu tenho outro plantio em outro lado, coqueiro anão, certo? Que vai ser a minha planta que vai produzir a minha semente de fato, porque eu vou usar as flores femininas dela. O que eu faço? Eu vou retirar as flores masculinas dessa planta e vou colocar o pólen, certo? Quando as flores femininas estiverem prontas, tá? Então, percebam, no método anterior, a única coisa que eu fazia era plantar os dois juntos e retirar a flor masculina dessa. E esperar que o vento fizesse o trabalho, certo? Enquanto que nessa, eu tenho uma maior eficiência, mas o que eu vou ter que fazer? Um plantio de gigante, um plantio de anão, tirar o pólen desse aqui, avaliar, tratar, levar para essa planta aqui, que também foi retirado a parte masculina dela para evitar a autopolinização, certo? Esse é o método utilizado pela coíbra, como nós já vimos, certo? Um vídeo na sala de aula e eu vou anexar o vídeo de novo para quem quiser assistir na atividade. Por fim, gente, nós temos o método controlado com proteção da inflorescência. E aí, para vocês lembrarem, eu sempre estou deixando um esquemazinho aqui de lado, né? Algo que fixe mais o conhecimento de vocês. Se é com proteção,
quer dizer que eu vou ensacar minha inflorescência. Do mesmo jeito que a gente faz lá, coloca aqueles sacos na banana para proteger os frutos. Então aqui eu vou ensacar as minhas flores, certo? Com isso eu vou impedir de chegar pólen dela das plantas que eu não quero, tá? É um método muito parecido com o anterior, só que a diferença é que o campo de plantas não é isolado, certo? Enquanto que nos outros aqui tinha que ter um cultivo só desse, tinha que respeitar aquela distância que nós vimos na legislação, o outro também tinha que respeitar a distância que nós vimos na legislação. Esse não, pode ter um plantio vizinho. Por quê? Porque eu vou botar minhas flores dentro desse saco e nenhum pólen que eu não queira vai entrar aqui, certo? E aí, esse é feito de forma mecânica, esse isolamento, e aí o que é que ele tem de desvantagem? Dentro do saco, como é um saco plástico, né, para proteger do pólen, vai haver a formação de um microclima, ou seja, alta umidade relativa e alta temperatura. Isso favorece o desenvolvimento de patógenos, como vocês já sabem, e com isso vai produzir muito poucas sementes por caixa, em torno de 2 sementes por caixa, certo? O que é um rendimento muito baixo. Então, esse método é mais indicado para híbridos experimentais. Experimentos que a fazenda está fazendo, né? Eu tenho lá o meu plantio, mas eu vou botar os sacos aqui, porque eu vou produzir uns híbridos diferentes para avaliar se eles vão ser bons ou não, certo? E aí eu não preciso de um cultivo isolado só para isso, tá? Então era isso, certo? Vou passar uma atividade para a gente fixar um pouco mais o conhecimento, mas lembrem-se dos esqueminhas, tá? Aqui, como nós temos no primeiro esquema, né? Quando o método é natural e dirigido, as plantas na mesma área, onde eu vou retirar a flor masculina dos coqueiros anão e deixar que o pólen do gigante faça os cruzamentos. Aqui nesse outro método, sem proteção da inflorescência, retira a parte masculina dela, como vocês veem, está cortada, deixa só as flores femininas e leva o pólen até elas, certo? O pólen que é coletado de outra área. E aqui no saquinho é parecido com o anterior, vou trazer o pólen também de outra área, mas as minhas flores estão protegidas e elas podem estar em um cultivo vizinho a outro que não vai ter problema. Só que aqui se forma muita umidade relativa, né? O R alta, e com essa umidade relativa alta, acontece que o rendimento é baixo, certo? Um abraço e até a próxima aula.